Olá, gente, boa tarde. Aqui ainda é de tarde, que é 1 hora menos. Tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer aqui uma live breve, conversando sobre uma questão que eu recebi no último encontro do grupo de discussão clínica que eu tenho aberto agora, que ele é 3 vezes no mês, todas segundas-feiras, às 19 horas, tá? Horário de Brasília. E me perguntaram assim, uma das analistas que estava ali no grupo, Larissa, como, né, que eu sei que eu estou no lugar de analista? Eu até queria perguntar aqui para vocês, que é analista ou que vai começar a atender, se já fizeram essa questão, como que eu vou saber se eu estou no lugar do analista? Inclusive, ela trouxe aqui, ela trouxe lá no nosso grupo, mas eu anotei aqui, é uma questão assim, como que eu sei que eu estou presente ali? Então, eu quero trabalhar aqui com vocês 3 pontos. O primeiro, o sujeito do analista, ele não, eu vou colocar uma aspa aqui, não deveria estar na sessão com o paciente, já vou explicar. Segundo, o desejo de analista é algo importante para responder essa dúvida dela, né? Se ela está nesse lugar de analista. E terceiro, função do analista. Qual que é a função do analista? Então, vamos começar pelo primeiro. O sujeito do analista não comparecer, se não coloquei aspa, não comparecer na sessão, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu coloquei aspa porque você vai estar ali com o seu sujeito, você vai às vezes pensar coisas, né? Ser atravessado aí, para Freud a gente diria uma contratransferência, mas você não vai colocar isso para o seu analisante, para o seu paciente, tá? E uma parênteses aqui, né? Olá, Mai. Uma das questões muito cruciais, né, quando ela faz essa pergunta lá no nosso grupo de discussão clínica, que está com vagas abertas, hoje a gente começa o 2º mês, às 19 horas, ela trouxe a questão assim, né, como que eu sei se eu estou realmente no lugar de analista? Aí é muito importante a supervisão. O tripé como todo, mas pegando aqui a questão da supervisão, que daí foi o que ela fez, você levar ali o caso seu específico, para a gente poder olhar como que a transferência está ali se atravessando, os manejos, o que está acontecendo, entende? Aí vai trazendo uma clareza na supervisão ou, como eu tô falando aqui, o grupo de discussão. Então, esse é o primeiro ponto para saber se você está no lugar de analista. O seu sujeito, o sujeito do analista, não deve comparecer a essa sessão, nesse sentido de ficar dando opinião, de... Olá, Daisy... de querer ali colocar alguma moral, tá? Então, é nesse sentido. Ponto 2, para saber sobre essa questão, se você está no seu lugar de analista. O desejo do analista. Qual que é legal sempre você estar atento, né? Qual que é o desejo do analista? Daisy, se você puder só me falar se está o áudio bom, tá conseguindo ouvir, que eu tô aqui com o ar ligado, eu agradeço. Então, o segundo ponto é esse desejo do analista. O que é o desejo do analista? Enquanto analista ali na sessão, a gente tem que estar com um desejo de quê? De que esse paciente fale e de que a gente queira escutar a história dele, tá? E aí, traduzindo isso de uma forma mais simples, a gente convida esse paciente para que ele fale. Aí entra a regra fundamental, que é a associação livre, certo? Obrigada, Daisy. Perfeito áudio, gente. Então, isso é o desejo do analista, sabe? A gente escuta, mas não é uma escuta qualquer, aleatória. Não é a mesma coisa de você estar conversando com um amigo, é diferente. A escuta do analista, ela vem da escuta das formações do inconsciente, dos atos falhos, os xistes, os lapsos, sonhos, enfim, por aí, tá, gente? Outro ponto. O terceiro ponto, né? Função do analista. A função do analista é um ponto importante de ser visto. Quando eu, recebi essa pergunta lá no grupo de discussão, como saber se está no lugar do analista? Vamos olhar para a função do analista. Qual que é a função do analista?
A função do analista, gente, é ocupar um lugar do objeto A, que eu já ia falar mais ou menos por aí o que significa, né? Ocupar, o que eu queria dizer, um lugar de falta, que a gente chama desse conceito que eu falei pra vocês. Mas falando de uma forma mais simplificada, seria nesse sentido de a gente causar desejo do nosso analisante, que o analisante é o nome que a gente dá ao paciente, né? Então, ocupar esse lugar de falta não é fácil, gente, mas, como eu tô falando, a supervisão te ajuda muito nisso, a você ver se você tá conseguindo ocupar esse lugar, que era a dúvida da integrante do meu grupo de discussão clínica. O que mais que eu queria falar pra vocês? Outra coisa que a gente pode explicar esse lugar de falta é um lugar de não saber, em um sentido de não se colocar como mestre na vida daquele analisante, tá? Vou tentar dar um exemplo fácil, assim, que vem na mente. A paciente fala algo lá, assim, que ouvindo ela parece algo de uma baixa autoestima. O analista não vai falar para a paciente, isso é baixa autoestima, tá? Então, se a paciente fala, sei lá, tô me achando sempre muito ruim com essa roupa, a gente não fica nomeando, a gente vai buscar abrir isso, sabe? A gente dá espaço para que você fala, ruim com qual roupa? Que roupa? Aonde que você estava indo quando você foi com essa roupa? Eu tô tentando exemplificar, mas é muito complicado exemplificar sem ser um caso, por isso que o grupo de discussão se serve para isso, você fica mais à vontade para fazer as suas dúvidas, as suas perguntas de questões mais específicas. Mas o que eu quero dizer com isso? Às vezes, nesse exemplo que eu acabei de inventar aqui, tá, gente, da minha cabeça, essa paciente falou, né? Me sinto ruim com essa roupa. Aí era uma saia preta. E quando a gente vai indagando, aí descobre que era saia preta. Em outro momento ela falou dessa saia preta, que a gente olha também as repetições. E aí, gente, ela tem uma história com a saia preta em relação ao pai lá na infância, sei lá. Entende? A gente vai para um outro lugar. Não sei se vocês estão conseguindo compreender mais ou menos o que eu quis dizer, nesse sentido de você ser causa de desejo, ser lugar de falta e dar espaço para que esse paciente fale, elabore. E elabore o quê, Larissa? Que conversa? Elabore algo novo, que ele consiga, sabe, enxergar novas possibilidades em um sentido do próprio desejo dele, que ele vai descobrir ali, a gente vai descobrir junto, né, no caso da sessão do seu paciente, o analista. Gente, era isso, eu quis trazer aqui para vocês, brevemente, essa questão que me indagaram lá no grupo de discussão clínica. Esse grupo de discussão clínica, ele se serve para analistas, psicanalistas, né, iniciantes, ou quem também está estudando. Eu tenho lá pessoas que estão apenas estudando, tem analistas que ainda não começou, estão se sentindo inseguros, como vai ser, como não vai ser, como que eu vou saber os manejos. Inclusive, esse é o trabalho do analista, um não saber num sentido assim, de saber tudo, sabe? Então, o grupo de discussão, ele te ajuda muito nisso. Eu postei esses dias vários depoimentos. A gente, ali eu, Larissa, né, busco trabalhar ali com um espaço muito realmente acolhedor. Acolhedor em que sentido? De você pode ali trazer a sua dúvida, trazer a sua questão, trazer, que nem esse último encontro nosso, a gente olhou essa questão do que atravessava essa analista, e tinha algo pessoal ali. Aí, claro que ela vai se aprofundar na análise pessoal dela, porque assim, essa questão que ela me trouxe, né, desse como eu vou saber se eu estou no lugar mesmo de analista, como que vai ser isso, que insegurança, por onde eu começo, é o tripé que vai te sustentar. O que é tripé? Análise pessoal, inclusive eu tenho também vagas, estudo da teoria e supervisão, seja supervisão individual ou como esse que eu estou ofertando aqui para vocês, que é a supervisão que a gente chama em grupo, mas a gente chama grupo de discussão clínica, onde você vai trazer ali questões da sua clínica, questões, como eu tô falando, desse começo, essas inseguranças, e a gente vai trabalhando ali algo da teoria, ou como essa analista vai descobrindo coisas que você precisa levar para sua análise, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Sobre o grupo, são nas segundas-feiras,
19 horas, horário de Brasília. São 3 vezes no mês. Sempre começa na segunda semana do mês, tá? Olá, Wesley. Então, sempre começa na segunda semana do mês o grupo de discussão clínica para psicanalistas iniciantes ou estudantes que têm interesse em clinicar, em atender. Porque ali a gente vai trazer questões da clínica, questões de caso, questões da teoria para a gente ir linkando com a prática. Porque a psicanálise é o quê? Uma praxis. A gente vai fazendo e vai caminhando nesse percurso. Nunca é só um curso, é um percurso, gente. Bem longo, bem trabalhoso, mas muito gratificante. Eu, pelo menos, gosto muito desse trabalho, por isso estou aí oferecendo agora essa questão do grupo de discussão. O valor é R$90, tá? Esses 3 encontros no mês, as segundas-feiras, 19 horas, e ali é o seu espaço de acolhimento. Que mais? São 3 vagas para analista, 7 para ouvintes. Ouvintes, você pode trazer suas dúvidas ali, só que o analista é o único que pode trazer os casos, tá bom, gente? E se ficou alguma dúvida sobre o grupo de discussão clínica, sobre o que a gente conversou um pouquinho aqui, fale comigo. Claro que lá no grupo de discussão clínica os encontros são 1 hora, então a gente tem mais tempo, aí a gente vai conversar no Meet, eu vou ouvir a sua dúvida, a sua questão, a sua insegurança e vou buscar aí te auxiliar da melhor maneira possível. Você pode ter certeza, minha escuta, ela é muito afinada, não só na análise, né, com os meus pacientes, mas ali com os analistas também. Gente, um grande abraço, obrigada por todos aí. Manda para uma amiga ou para um amigo, né, para os pares que a gente fala, que está aí iniciando na clínica e gostaria de ter uma supervisão clínica, né, através do grupo, que é o grupo de discussão, tá bom, gente? Um grande abraço.